céus e a terra. Disse haja luz, houve luz em meio a grandes trevas. Então o dia raiou, dia e noite criou. As águas do mar ajuntou e o verde na terra plantou. Montanhas, campinas e vales sobre a terra espalhou. Milhares de plantas criou, e nos campos cobertos de cores que anunciam seu esplendor. Os luminares criou, fez o sol, fez a lua, e milhares de estrelas os céus espalhou. Sol que radiante proclama a luz do Senhor. Nas águas os peixes lançou, em milhares tamanhos e cores. As aves voando nos céus cantam louvor ao Senhor. São obras do Deus construtor, maravilhas das mãos do Senhor, do Deus Criador. Amassou, Deus o homem formou e o abençoou. A sua imagem o fez, num jardim colocou. Milhões de vidas na terra, no mar Deus criou. E o homem um filho tornou, filho herdeiro do Deus Criador. E Deus com o homem falou, Deus com o homem andou. A sua semente gerou, o domínio da terra outorgou. A esse filho Deus confiou. Aleluia, 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 aleluia.
passagem tão sentir e conforto receber. A Jesus deves confiar teus pesares, teu prantear, e verás que lá no céu has de forças receber pra vencer todo o mal. Ao olhar para o Salvador, nova vida vais receber, e em luz andarás, e desejo has de ter de servir a Jesus. Ó, mantém teu olhar para o céu, só Jesus dará poder, sua passagem tão sentir e conforto receber, e conforto receber. Quando a tardinha o sol vai se escondendo, eu olho o céu e vejo meu Deus. Então me lembro que me guarda a cada instante. Eu sou seu semelhante e a Ele eu canto assim: não há outro Deus, eu sei, não há outro Deus tão bom assim. Não há outro Deus, eu sei, não há outro Deus tão bom assim.
Ao contemplar o azul do infinito,
Preciosos, amados irmãos e amigos, que sempre está fazendo companhia comigo aqui nesta programação, o Desvelar de Deus. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo e aquela paz que excede todo entendimento seja com todos vós. Vamos fechar nossos olhos. Vamos falar com o autor e consumador da nossa fé. Bom Pai Celestial, Criador do Universo, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós unimos nossa fé, unimos nosso coração e pedimos ao Senhor para nos abençoar no decorrer desta programação. Perdoa a cada um de nós e mantenha suas mãos de misericórdias e graça estendidas sobre cada um de nós, os que estão em conexão e aqueles que ainda acessarão esta programação de hoje. Abençoe a cada um, os familiares e a todos quantos estamos a representar. Senhor, Tu sabes de todas as nossas necessidades. Venha, pois, ao encontro das mesmas para supri-las, no precioso nome de Jesus Cristo. Envia o Espírito Santo para vivificar a Tua palavra em nossa vida, em nosso coração. Senhor, responda ao clamor e às necessidades de todas as pessoas que humildemente buscam a Tua face no decorrer desta programação. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos ouvintes, telespectadores, nós vamos ler as Escrituras no Apocalipse, o capítulo 2, versículo 11, capítulo 1, repito, ratificando, capítulo 1 do livro do Apocalipse, versículo 11. Nós vamos destacar o versículo 20, mas eu quero fundamentar bem a programação desta noite. Que dizia: o que vês, escreve num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Muito bem, meus amados,
nós vamos dar uma breve repassada a partir do versículo 11 do texto do Jesus glorificado, como está aqui no cabeçalho do texto. O título do texto é João em Pátimos, a visão de Jesus glorificado. Mensagem às igrejas da Ásia. Meus amados, meus queridos, nós vamos devagar fazer as nossas ponderações, as quais são necessárias. Veja, nós temos aqui algo muito importante. O versículo 10, nós não lemos, mas eu quero passar por ele também. João disse: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então veja, ele disse: eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. João estava no espírito, e quando estava, viu o grande e maravilhoso dia do Senhor Jesus e todo o seu santo poder. O futuro estava prestes a se desvelar, pois Deus estava prestes a ensiná-lo. O futuro. Coisas que ainda haveriam de acontecer, de ser, não é? Veja, João não disse que era uma trombeta. Era como uma trombeta. A voz que ele ouviu era uma voz como de trombeta. Não era propriamente uma trombeta. Agora, quando uma trombeta é tocada, é uma urgência nisso. Sim, é uma urgência nisso. O toque da trombeta tem urgência, rapidez. E como o arauto, veja, é como o arauto, o mensageiro do rei, vindo ao povo. Ele toca uma trombeta, e uma convocação é uma convocação urgente. O povo se reúne para ouvir. Parênteses. Israel sempre foi ajuntado pelo soar de uma trombeta. Algo importante está próximo no soar da trombeta. E João ouviu detrás dele uma voz como de trombeta. Então veja, é muito importante. Algo importante está próximo no tocar da trombeta. Aspas. Ouçam a isto. Assim, esta voz tinha a mesma urgência de apelo que tinha a trombeta. Clara e forte ela era, aquela voz. Alarmante e despertadora também. Oxalá possamos ouvir a voz de Deus como uma trombeta este dia, pois é a trombeta do Evangelho anunciando a palavra de profecia, para nos fazer cientes de e preparados para o toque da trombeta hoje, a mensagem profética, a qual nós anunciamos para todos os que estão a acompanhar. Veja, então, é a trombeta do Evangelho. Sabe o que está fazendo? Anunciando a palavra de profecia. Sabe para quê? Para nos fazer cientes de, nos fazer preparados para o quê? O que está vindo sobre a terra. Já no versículo 11 do mesmo capítulo, estamos apenas repassando para termos um desfecho final. Então, versículo 11, é bom que relembremos que estamos lendo do texto de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9. Estamos no versículo 11 agora. Que dizia, aquela voz como de trombeta dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia.
Aqui está, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. É tudo isto. Primeiro e último, alfa e ômega, quer dizer que somente ele. Não tem ninguém antes dele, não terá ninguém depois dele. É o primeiro e o último, o alfa e o ômega. É tudo isto. O único Deus verdadeiro. A voz e a palavra de Deus. A realidade e a verdade estão ao alcance. Que coisa é estar no Espírito? É muito importante estar no Espírito. Sim, no Espírito de Deus. Que coisa estar na presença de Deus e ouvir dele. Não é magnífico? Não é maravilhoso estar na presença de Deus e ouvir dele? Estar no seu Espírito? O que vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas. A voz que anunciou sua palavra no jardim do Éden, preste atenção nisto, porque é um destaque importante, é sempre a mesma voz. A voz que anunciou sua palavra no jardim do Éden, a voz que falou sobre o Monte Sinai, essa voz que também foi ouvida, sabe onde? Na excelente glória do Monte da Transfiguração. Então a mesma voz lá do Éden, a mesma voz no Monte Sinai, é a mesma voz que foi ouvida na excelente glória do Monte da Transfiguração. Estava mais uma vez anunciando, e nesta ocasião às 7 igrejas, uma completa e final revelação de Jesus Cristo. Então o Apocalipse é a completa e a final revelação de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. Revelação para os gregos é Apocalipse. Então, Apocalipse é uma palavra grega e significa revelação. Observem bem. O livro do Apocalipse é a revelação de toda a Bíblia. Todos os mistérios contidos na Bíblia Sagrada é revelado no livro do Apocalipse. Só que quando o livro do Apocalipse foi escrito, ele é escrito todo em mistérios. É um livro cheio de símbolos. Por isso que, nos últimos dias, teria que ter um profeta para entrar na presença de Deus, entrar no Espírito de Deus, como João esteve no Espírito do Senhor, para receber estas revelações. Então, nos últimos dias, todos os mistérios de Deus teriam que ser revelados, conforme Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á os segredos que foram ditos através dos seus servos, os profetas. Nós devemos observar a exatidão das coisas. É muito importante que você observe isso. Veja, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Então, o Apocalipse, apesar de ser o livro das revelações, ele estava e ainda está para a maioria das pessoas que dizem ser cristãos, ainda é mistério, um livro cheio de mistérios. Mas nos dias da voz do 7º anjo, nos dias da pregação do Evangelho, através do 7º mensageiro, 7º anjo, 7º mensageiro, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Tudo que Deus anunciou através dos profetas na antiguidade, todos os mistérios contidos na Bíblia, está estampado, claro, em forma
de mistérios, símbolos no Apocalipse, mas nos últimos dias, estes mistérios seriam revelados. Deus faria uso de um profeta. É o único canal através do qual Deus se revela à humanidade. Sempre foi assim, é assim, e não tem jeito de ser diferente. É através de um profeta. Agora, escreve as visões, João. Escreve-o num livro. Ele escreveu. Faz um registro delas, destas visões, para as eras que devem seguir-se, pois são as profecias verdadeiras que hão de acontecer. Todas as profecias no livro do Apocalipse e em toda a Bíblia Sagrada são profecias verdadeiras que hão de acontecer. Por isso, Jesus disse para João no Apocalipse: escreve-as, envia-as, fazendo-as conhecidas. João reconheceu aquela voz. Você reconhecerá essa voz quando ele chamar. Sabe quando? Ou em que situação? Se você for um dos seus. Se você for um dos privilegiados, um dos predestinados, você reconhecerá essa voz. Você reconhecerá esta mensagem profética quando ele chamar, se você for um dos seus escolhidos. Muito bem. O versículo 12. E virei-me para ver quem. Na Bíblia em inglês, versão Rei Tiago, em vez de quem, lê-se a voz que, não de quem, a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. João não diz que virou-se para ver aquele cuja voz ele ouvia, mas virou-se para ver a voz. Eu gosto disso. Ele virou-se para ver a voz. Bem, muito bem. A voz e a pessoa são uma única e mesma coisa. Jesus é a palavra. É ou não é? É só você ler São João, capítulo 1, verso 1 até o verso 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Se alguma vez você puder conseguir ver realmente a palavra, você estará vendo Jesus. Sabendo que a palavra e Jesus é a mesma coisa. No princípio, Jesus era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14 do mesmo capítulo 1 de São João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, disse João. Então, a voz e a pessoa é a mesma coisa. A palavra de Deus e Jesus Cristo é a mesma coisa. Quando João se virou, viu 7 castiçais de ouro. Opa, que coisa boa! Eles, na realidade, eram candeeiros. E de acordo com o versículo 20 do capítulo 1 de Apocalipse, eles são as 7 igrejas. Os 7 castiçais, que são 7 candeeiros, são as 7 igrejas. Os 7 castiçais que viste, disse Jesus, interpretando aquilo mesmo, são as 7 igrejas. Para representar as igrejas, dificilmente poderia ser velas. Velas não poderia representar as igrejas. Uma vela queima apenas por algum tempo e depois se extingue, acaba. Ela morre, a vela. Ela não existiria mais. Porém, os candeeiros possuem uma qualidade duradoura, não encontrada em velas. Então, o candeeiro, 7 castiçais, possui uma qualidade duradoura, não encontrada nas velas. Se você quiser obter um belo quadro do candeeiro, leia a respeito dele em Zacarias capítulo 4, a partir do versículo 1. E tornou o anjo que falava comigo, disse Zacarias, e me despertou como a um homem que é despertado de seu sono, e me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal
todo de ouro, a visão de Zacarias, um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo ou no topo, com as suas 7 lâmpadas. Então, vaso de azeite no topo do castiçal, com 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda, as 2 oliveiras. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Eu não estou entendendo esta visão. Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que isto é? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência. Não é por força, meu amado. Não é por violência, meu amado. Amados meus, ouvintes, telespectadores, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está outro candeeiro de ouro puro. Ele está queimando brilhantemente. Aqui na visão de Zacarias você vê o candeeiro. Porque tem abundância de azeite que obtém das suas oliveiras. Por isso tem aqueles 2 ramos de oliveira ali, um de cada lado do vaso. Vê? Que estão em cada lado. Sim, observem. Nós temos aí então, ele está queimando brilhantemente, sabe por quê? Porque tem abundância de azeite que obtém das 2 oliveiras que estão em cada lado do vaso. As 2 árvores representam o Velho e o Novo Testamento. E o azeite, evidentemente, tipifica o Espírito Santo, que só ele pode dar a luz de Deus às pessoas. O anjo que falou a Zacarias estava como que dizendo: isto que tu vês, Zacarias, significa que a igreja não pode realizar nada por sua própria força ou violência. Então, aquela visão de Zacarias era uma orientação, era uma explicação, e isto que tu vês significa, Zacarias, que a igreja não pode realizar nada por sua própria força ou violência, mas pelo Espírito Santo. Vê? É muito importante isto. Agora examine este candeeiro. Você notará que ele tem um grande vaso, ou reservatório. O candeeiro tem um grande vaso ou reservatório que fica no centro dos 7 braços que saem dele. O candeeiro ou candelabro tem 7 braços que saem dele. Então ali tem um grande vaso. Vê? Você notará que ele tem um grande vaso ou reservatório que fica no centro dos 7 braços que saem dele. Este vaso está cheio de azeite de oliva, que flui através de 7 pavios que estão colocados nos 7 braços. Veja, é o mesmo azeite que queima e produz luz no fim dos 7 canudos. Esta luz nunca se apagava, não. Sabe por quê? Os sacerdotes simplesmente mantinham-se derramando azeite dentro do vaso e umedecia então aqueles pavios. E aquele azeite então ele produzia luz naquelas 7 lâmpadas, porque tinha um pavio umedecido ali dentro, abastecendo aquele fogo, aquela lâmpada. A lâmpada era acesa de uma maneira especial. Eram 7 lâmpadas. A lâmpada era acesa de uma maneira especial. Primeiro, o sacerdote tomava o fogo de um altar sagrado que fora originalmente aceso pelo fogo de Deus. Então, o fogo original foi aceso pelo poder de Deus. Ele tomava o fogo de um altar sagrado, esse fogo que fora originalmente aceso pelo fogo de Deus. Então, o sacerdote pegava fogo dali e ele acendia. Primeiro de tudo, acendia a lâmpada que estava situada no topo do vaso.
Então ele acendia a segunda lâmpada a partir da chama da primeira lâmpada. A terceira lâmpada recebia seu fogo da segunda lâmpada, assim como a quarta recebia o seu fogo da terceira, e assim por diante, assim sucessivamente, até que todas as 7 lâmpadas estivessem queimando. Este fogo santo proveniente do altar, sendo passado de lâmpada para lâmpada. Sabe o que é isto? É um maravilhoso tipo do Espírito Santo nas 7 eras. Nas 7 eras da igreja. O derramamento original do Pentecostes. Derramamento esse que veio diretamente de Jesus sobre o propiciatório, sim, está provendo sua perfeita, está provendo sua perfeitamente, observem bem, repetindo e ratificando aqui esta expressão, está provendo sua igreja, sim, através de todas as 7 eras, e mostrando perfeitamente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus imutável em sua essência e em seus caminhos. Este Deus único, ele é imutável, quer dizer que não muda, não tem sombras de variações. Este Deus imutável, ele é imutável tanto em sua essência e em seus caminhos. Veja, em São João capítulo 15 do Evangelho, nós vamos observar. Jesus disse, eu sou a videira, vós as varas. Ele é a videira principal, essa que sai da raiz original, proveniente da semente original que tem a vida em si. Agora, a videira não produz fruto, o tronco não. A videira não produz fruto, são as varas que o fazem. Agora, observe isto. Você pode tomar uma árvore cítrica, tal como uma laranjeira. Pensa numa árvore cítrica, uma árvore onde é enxertado várias espécies de frutas. Você pode tomar uma árvore cítrica, tal como uma laranjeira, e enxertar nela um ramo de toranja, um ramo de limão, um ramo de tângelo, e outros tipos dessa espécie. E todos esses ramos crescerão, mesmo enxertado na laranjeira. Porém, esses ramos enxertados não produzirão laranjas. Cada ramo vai produzir conforme a sua espécie, mesmo usufruindo do tronco da laranjeira. Sim, preste bem atenção. Preste bem atenção nisso, porque é muito importante. Esses ramos enxertados na laranjeira não produzirão laranjas. Não, Senhor. O ramo de limão produzirá limões. O ramo de toranja produzirá toranjas, e assim por diante. Todavia, esses ramos estarão florescendo mediante a vida da árvore, que seria a laranjeira. Mas se alguma vez esta árvore brotar uma vara de si mesma, será uma vara de laranja e produzirá laranjas. Por quê? Porque a vida do ramo é a vida do tronco. Repetindo, a vida do ramo e a vida do tronco são idênticas. Ao passo que não era assim com os ramos enxertados. Aqueles ramos enxertados tinham suas origens em outros tipos de vida, proveniente de outras árvores, de outras raízes, de outras sementes. Eles produzirão frutos muito bem, mas não produzirão laranjas, já que as ramas enxertadas são de raízes diferentes, de sementes diferentes. Eles não podem produzir porque não são os originais. Vai produzir segundo a sua espécie. Agora, este é um quadro perfeito. Isto realmente ilustra, é assim que a igreja é. A videira tem sido fendida e ramos têm sido enxertados. Eles têm enxertado ramos batistas, têm enxertado ramos metodistas, ramos presbiterianos, ramos pentecostais. Veja, e esses ramos estão produzindo fruto batista, metodista, pentecostal e presbiteriano. Parênteses, sementes denominacionais a partir da qual eles produzem seu fruto. Mas, se alguma vez a videira brotar uma outra vara de si mesma, falando da igreja original, essa vara será exatamente como a própria videira. Será o mesmo tipo de vara que produziu
que foi produzido no Pentecostes? Sim. Será o mesmo tipo de vara que foi produzido em Pentecostes, lá nos dias primitivos, há 2000 anos atrás, a igreja que foi fundada por Cristo, no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Sim, será o mesmo tipo de vara que foi produzido em Pentecostes. Falará em línguas, sim, falará em línguas, profetizará, terá nela o poder e sinais de Jesus Cristo ressuscitado. Por quê? Porque está florescendo sob os recursos naturais da própria videira. Veja, ela não foi enxertada na videira, ela nasceu na videira, visto que aquelas outras varas foram enxertadas. Tudo o que podiam fazer era produzir seu próprio fruto, pois não nasceram daquela videira. Elas não sabem acerca dessa vida original e do fruto original. Não, essas denominações, enxertados na Bíblia Sagrada, enxertados na verdadeira oliveira, enxertados na igreja original. Então, elas não sabem nada acerca da vida original e do fruto original do Pentecostes original. Veja, elas não podem saber porque não nasceram dela. Mas se fossem nascidas dela, a mesma vida que estava no caule original, Jesus, teria vindo através dela. Sim, se tivesse nascido lá da igreja original, se fossem nascidos dela, a mesma vida que estava no caule original, que é Jesus, esta mesma vida teria vindo através delas e se manifestado através delas. Conforme está escrito em São João, capítulo 14, versículo 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Denominações que são dirigidas pelo homem não podem ser nascidas de Deus. Não, porque é o Espírito, não o homem que dá vida. Quão emocionante é pensar nestas 7 lâmpadas, sorvendo vida e luz proveniente dos recursos daquele vaso principal, porque tem seus pavios mergulhados ali dentro. Cada mensageiro das eras da igreja está aqui retratado, naqueles 7 castiçais. Os 7 castiçais são 7 igrejas e os mensageiros para cada uma daquelas igrejas. Veja, é importante você observar estas coisas. Cada mensageiro das eras da igreja está aqui retratado. Sua vida está incendiada com o Espírito Santo. Seu pavio, vida, foi imerso em Cristo. Através desse pavio, ele está sorvendo a própria vida de Cristo e com isto emite luz para a igreja. Que tipo de luz ele está proporcionando? A mesmíssima luz que estava na primeira lâmpada que foi acesa. E descendo as eras até o tempo presente do mensageiro do último dia, mensageiro dos dias em que estamos vivendo, mensageiro da era em que estamos vivendo, a última Laodiceia, descendo as eras até o tempo presente do mensageiro do último dia, a mesma vida e a mesma luz é manifestada através de uma vida que está escondida com Cristo em Deus. Não podemos falar assim apenas dos mensageiros, mas cada verdadeiro crente, meu irmão que me ouve, minha irmã que me ouve, meus amigos, não podemos falar assim apenas dos mensageiros, mas cada verdadeiro crente está aqui dramaticamente retratado. Todos eles estão sorvendo de uma mesma fonte. Sim, todos eles foram mergulhados dentro do mesmo vaso. Eles estão mortos para si mesmos e suas vidas estão escondidas em Cristo, em Deus. Eles estão interiormente selados pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ninguém pode arrebatá-los da sua mão. Suas vidas não podem ser
não podem ser o quê? Suas vidas não podem ser corrompidas. A vida visível está queimando e brilhando, dando luz e manifestações do Espírito Santo. Trata-se dos 7 mensageiros, trata-se de cada crente nascido de novo, cada crente que recebeu o Espírito Santo. A vida visível está queimando e brilhando, dando luz e manifestações do Espírito Santo. A vida interior, invisível, está escondida em Deus e alimentada pela palavra de Deus. Satanás não pode tocá-los, nem mesmo a morte pode tocá-los, porque a morte perdeu seu aguilhão, o inferno perdeu sua vitória, a morte perdeu o seu aguilhão, o inferno perdeu sua vitória. Graças a Deus, eles têm esta vitória no e através do. Graças a Deus, eles, os cristãos, têm esta vitória no e através do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados que me ouvem, é muito importante, já no versículo 13 diz, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Muito bem, lá está ele. Quem é? O Filho do Homem? É Cristo. Um semelhante ao Filho do Homem, como a joia é embelezada pelo engaste do anel, assim ele, Cristo, é glorificado no meio das igrejas. É o dia do Senhor, pois João o vê de pé, não como sacerdote, mas como juiz vindouro. Ele viu ele na ordem da sua segunda vinda. Sim, o cinto de ouro não está mais cingido em torno da cintura, onde o sacerdote deve usá-lo, sacerdote que ora, sacerdote que intercede, mas agora, como juiz, o cinto de ouro não está mais cingido em torno da cintura, onde o sacerdote deve usá-lo quando ministra a Deus no lugar santíssimo, mas está agora em torno de seus ombros, pois agora ele não é o sacerdote, mas o juiz. Agora, São João capítulo 5, verso 22, aconteceu nesta visão. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Seu serviço foi prestado, o sacerdócio terminou, os dias da profecia acabaram-se nesta visão. Ele acha-se cingido como o juiz. Meus amados irmãos que me ouvem, é muito importante você observar estas coisas. E eu quero fechar aqui para vocês. Eu disse que destacaria o versículo 20 do capítulo 1. As 7 estrelas e castiçais. É o Apocalipse capítulo 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra. É bom lembrar que a palavra destra quer dizer poder, ou pode ser a mão direita. A palavra destra tem um duplo significado. Significa poder, mas significa também mão direita. Neste caso, as 7 estrelas estavam na mão direita de Cristo. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, ou seja, mensageiros das 7 igrejas, pregadores. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então não tem como querer interpretar nada. 7 estrelas são 7 mensageiros. 7 castiçais são 7 igrejas. Veja, e aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, elas tinham características em si que apontavam para 7 períodos de tempo sobre a terra. E cada período de tempo tem o nome daquelas igrejas. A era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E é bom lembrar que todas as 6 eras já são passadas, já acabaram-se. Os mensageiros já dormiram em Cristo, e os eleitos de cada uma destas eras também selaram seus testemunhos, e estamos na última era. Esta era tem um grupo de eleitos aqui também. E fica sabendo que esta era tinha que ter um mensageiro também, a 7ª e última estrela, o 7º e último mensageiro.
Nós já descobrimos a verdade destes dois mistérios. Nós não revelamos quem foram estes 7 mensageiros ainda, né? Mas com a ajuda de Deus o faremos. E esse mistério será consumado. As 7 eras nós conhecemos. Está ali registradas as igrejas da Ásia Menor, no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Veja, as 7 eras nós conhecemos, elas estão registradas na palavra e nós nos ocuparemos com cada uma até chegarmos a esta última era em que vivemos. Mas vamos prestar atenção, finalizando o nosso assunto nesta noite. Porém, no último relance de encerramento deste capítulo, veja-o tal como ele está ali no meio dos candeeiros de ouro. No último relance de encerramento deste capítulo, veja-o tal como ele está ali no meio dos candeeiros de ouro, 7 castiçais, com as 7 estrelas em sua destra ou mão direita. É emocionante vê-lo ali em sua suprema deidade. Ali, na visão de João, Apocalipse capítulo 1, verso 9 em diante, você não se emociona? É emocionante vê-lo ali, em sua suprema deidade. Ele é o juiz, o sacerdote, o rei, a águia, o cordeiro, o leão, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Pai, Filho, Espírito Santo, aquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso, o tudo em todos. Ali está ele, o autor e consumador. Olha, irmãos, veja a deidade suprema da pessoa de Cristo. Ele é o juiz, o sacerdote, o rei, a águia, o cordeiro, o leão, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Pai, Filho, Espírito Santo, aquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso, o tudo em todos. Ali está ele, o autor e consumador. Digno é esse cordeiro. Ele provou seu valor quando sozinho, sem ninguém para ajudá-lo, sem ninguém ao lado dele. Ele provou seu valor quando sozinho ele comprou nossa salvação. Agora, ele se encontra em todo o seu poder e em toda a sua glória, com todas as coisas confiadas a ele como juiz. Sim, ele provou seu valor quando, sozinho, ele comprou nossa salvação. Agora, ele se encontra em todo o seu poder e toda a sua glória, com todas as coisas confiadas a ele como juiz. Sim, ali está ele entre os candeeiros, entre os 7 castiçais, entre as 7 eras da igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Sim, ali está ele entre os candeeiros, com as estrelas em sua mão direita. E é noite. Por que estrelas? É noite, pois é quando usamos lâmpadas para iluminar, e é quando as estrelas são vistas brilhando e refletindo a luz do sol. E é escuro. A igreja está caminhando nas trevas pela fé. Seu Senhor partiu desta terra, Jesus Cristo, mas o Espírito Santo ainda resplandece através da igreja, dando luz a este velho mundo amaldiçoado pelo pecado. E essas estrelas também refletem a luz dele. A única luz que tem é a luz dele. Quão escuro está, quão frio espiritualmente falando, quão escuro está, quão frio espiritualmente falando. Todavia, mas, quando ele entra no meio, há luz e calor, e a igreja é revestida de poder, e através dele faz as obras que ele fez. Oxalá alcancemos vê-lo como João viu. Que tipo de pessoas deveríamos ser, achando-nos diante dele nesse dia? Se você ainda
Homens que me ouvem, mulheres que me ouvem, moços e moças que me ouvem, se você ainda não deu sua vida a Ele, que possa entregar seu coração a Deus neste momento, e se ajoelhar bem aí onde está, na sua casa, no seu quarto, na sua sala, onde quer que você estiver, se você estiver dirigindo, então observem bem, pare o seu carro, se você está no seu posto de trabalho, mas não deixa de entrar no Espírito do Senhor agora. Se você ainda não deu a sua vida a Ele, se você não se entregou completamente a Cristo, se você não se rendeu completamente a Ele, se você ainda não deu a sua vida a Ele, que você possa entregar seu coração a Deus neste momento e se ajoelhar bem aí onde está e pedir o perdão dele por seus pecados e render a sua vida a Ele. Então tentaremos nos aproximar das 7 eras da igreja juntos, e enquanto fazemos, peço que Deus ajude este servo indigno a revelar sua palavra a você. Você que ouviu todas estas coisas, você que ouviu estas recapitulações, você que viu Jesus Cristo em sua total deidade, na sua suprema deidade, não existe ninguém além dele, ele é o primeiro e o último, ele é o primeiro e o derradeiro, ele é o alfa e o ômega, ele é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então a salvação é ele que efetuou. Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o nosso Redentor. Pega o livro do Apocalipse, leia este livro do Apocalipse, não tenha medo dele, não corra dele, não tenha complexo. Este livro do Apocalipse, na verdade, é cheio de símbolos, na verdade, é cheio de mistérios, mas nós temos uma mensagem que revelou todos os mistérios deste Apocalipse, todo o mistério da Bíblia, portanto, porque todos os mistérios da Bíblia são revelados através do livro do Apocalipse. É claro que o livro do Apocalipse, ele na forma que está, ele é cheio de símbolos, de mistérios, mas de acordo com o 7º anjo de Apocalipse 10, versículo 7, a mensagem deste 7º anjo, a mensagem deste 7º mensageiro seria a revelação, então, de todos os mistérios. Sabemos disto perfeitamente, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, quando pregar o seu evangelho, quando trazer a sua mensagem, cumprir-se-á todos os mistérios de Deus, como foi anunciado aos profetas, seus servos. É bom que você conheça a profecia de Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Por isso que eu entro com coragem, eu entro com ânimo neste livro de Apocalipse. Por enquanto, nós mostramos Jesus Cristo na sua suprema deidade. Agora nós vamos entrar nas 7 eras da igreja, começando com a primeira era de Éfeso, e passaremos por todas elas até chegar na última era, e você vai ver os mistérios todos esclarecidos, os mistérios todos revelados. Por quê? Cremos numa mensagem profética, nós cremos na mensagem do 7º anjo, nós cremos na mensagem do Elias prometido para os nossos dias. É William Marion Branham. O nome dele é William, mas o ministério dele é ministério de Elias, tal como o ministério de Elias o Tisbita, tal como o ministério de Eliseu, de João Batista. São ministérios semelhantes, são ministérios típicos que condenam o pecado pelas raízes. Venha você conhecer esta mensagem, venha você conhecer este 7º anjo, venha você conhecer o brilho, o resplendor desta 7ª estrela. Não que ele tivesse luz própria, mas é a luz do sol da justiça sendo refletida através deste 7º anjo, através desta 7ª estrela, assim como a luz do sol da justiça foi refletida no primeiro mensageiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no 6º mensageiro. Esta luz do sol da justiça é refletida também através da 7ª estrela, do 7º mensageiro, do 2º precursor da segunda vinda de Cristo. Que Deus te abençoe e desperte
desperte em seu coração o desejo de conhecer todos os mistérios de Deus revelados através do sétimo mensageiro, da sétima estrela que brilhou através do Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados até o dia da vossa redenção. No nome de Jesus Cristo. Amém. Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor de perfume suave. Tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricas que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só